pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, para falar com grandes nomes do mercado financeiro brasileiro e mundial. E hoje a gente está aqui com a Ana para falar um pouquinho sobre perspectivas 2024, né, na Paulo Carvalho, que é uma das sócias também lá do escritório AVG Capital. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigado pela presença, pela participação. Obrigada, Sara. Eu que agradeço aí pela oportunidade de bater esse papo com o pessoal aqui. E vamos lá. Vamos começar o ano, de fato. Né? Então, esse aqui é o primeiro podcast ao vivo que a gente está gravando aqui na BMC News, nosso programa semanal. E acho que é justamente isso. Primeiro, antes de falar eu começo falando primeiro de 2023, né? Começando um passo atrás. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre, lógico, a carreira, como você chegou até essa parte de advisor, né? Que a gente fala. E depois a gente fala um pouquinho sobre o cenário, um pouquinho sobre a alocação, né? Mas foi um ano também bastante desafiador, 2023, né? Sim, com certeza. 2023 foi um ano muito desafiador, como você mesmo falou. Bom, eu estou no mercado financeiro desde 2001, então 23 anos aí agora, né, completando. Inicialmente eu entrei no Banco BCN, quando o Banco BCN foi incorporado. BCN, tem muita gente que não sabe o que é BCN, né? Tem muita gente que não sabe o que é BCN, né? Banco de Crédito Nacional. Que hoje está dentro do... Sim, foi incorporado pelo Bradesco. Pelo Bradesco, né? Na época, quando eu entrei no BCN, ele já era do Bradesco. Então, em 2004 foi incorporado, e aí fui pro Bradesco. Naquele momento eu estava fazendo a faculdade, estava ali terminando a faculdade, e nem sabia direito ainda o que... Eu fui pro banco porque eu falei, bom, eu tenho ali alguma assim, facilidade com números, gosto da área financeira, mas ainda não sabia direito o que eu queria fazer dentro do banco, né? Então, terminando a faculdade, eu gostei bastante no último ano das matérias de finanças, porque na PUC a administração são 5 anos, e no último ano você escolhe ali, você tem as optativas, né? E você se especializa. E aí fui para a área de finanças. Quando eu fui incorporada pelo Bradesco em 2004, eu fiquei um ano ali ainda meio perdida. Você ficava lá no Osasco ou não? Não. No BCN eu ficava ali no prédio do World Trade Center. Lá no Brooklyn. Ali no Brooklyn. E aí em 2004, quando o banco foi incorporado, eu fui para uma agência do segmento empresas. Porque eu não queria ir para Osasco. Imagina, eu morava na Zona Leste na época, imagina ir para Osasco, ia para Perdizes. Estudar em Perdizes. Então assim, eu falei, não dá. E aí fui para uma agência do segmento empresas. E aí na agência foi quando eu assim, comecei a conversar com uma pessoa que atendia os gerentes, era uma advisor, né? Na área de investimentos. E eu falei, acho que isso é legal esse negócio. Tipo, mas enfim. Mais focado em empresas. Sim. Mas assim, investimentos para empresas, né? Mas eu comecei falei, acho que é legal esse negócio de investimentos, junto com a especialização que eu fiz em finanças também. Eu falei, é isso que eu quero. E aí vim para a área de investimentos do Bradesco. Fui para a área de investimentos do Bradesco. E fiquei lá de 2005 até 2012. Investimento no Bradesco já era na Paulista, onde é que era? Na Paulista. Sim, já era na Paulista, então para mim também adorava trabalhar na Paulista, não sei o quê. E aí foi um grande aprendizado. Então, assim, eu não sabia assim, absolutamente nada, assim, o que era um fundo, não nasci rica, então eu não sabia o que era um fundo de investimento, um CDB, e aí foi um aprendizado mesmo, foi uma escola. E aí durante esse período eu tirei algumas certificações, então lá inicial a CPA 20, aí depois a CEA. Em 2012 eu fui para o Private Bank do Bradesco. Por quê? No investimentos, nos meus últimos 3 anos eu era uma advisor. Então assim, eu tinha ali, eu vivia num paradoxo, assim, porque eu ia até a agência, atendia os clientes, então eu atendia uma rede de agências. E muitas vezes, assim, o que eu sugeria não ia em linha com o que a gerente precisava fazer. Sim. Né? Então, assim, eu sugeria uma alocação e depois essa alocação mudava. E eu falava, poxa, mas então meu trabalho aqui não está surtindo nenhum efeito.
Aí quando eu fui para o private, eu falei, agora sim, agora eu sou a banker do cliente. Então, assim, eu vou ter ali mais possibilidades de fazer, de fato, o que eu acho que é o correto, né, para aquele cliente. E eu fiquei no private bank de 2012 até 2017. Quando eu mudei de instituição, foi para o Safra, também private bank, aí montei uma carteira lá. Claro que, assim, com os contatos que eu Uma carteira só de Galileu, né? Então, esse era o meu outro embate. Assunto que a gente deixa no off aqui. Exato. Então, isso daí. E aí, fiquei 4 anos no Safra, montei essa carteira através dos contatos, do relacionamento que eu fiz no Bradesco. E lá também acabei atribuindo mais alguns clientes, né? Porque 4 anos. Então, assim, foi um período... Assim, para o Safra foi um período longo até, sim, né? Sim. Porque tem uma rotatividade muito grande lá. E aí, claro, essa coisa do Galileu, essa coisa assim, enfim, no final do dia, o que você fez, o que você deixou de fazer, isso também entrava um pouco em contradição com o que eu achava que, de fato, era o correto. Né? Porque, assim, eu sempre quis, ao longo do tempo, construir relações de longo prazo com os meus clientes. Sim, né? Então, assim, eu conheço a esposa do cliente, os filhos. Então, assim, hoje alguns clientes não me falam a minha banker, a minha gerente. Não, eu sou amiga deles, né? Eles me consideram assim. Então, assim, eu vi que o meu trabalho, à medida que o tempo passa, eu vou gerando mais confiança, eu vou estreitando mais o relacionamento. E, assim, é uma relação de longo prazo. Então, eu quero o cliente para mim a vida inteira. Eu quero atender os pais e eu quero atender os filhos, né? Então, assim, essa construção aí que eu faço que eu sempre fiz ao longo do tempo. E aí, quando eu estava no Safra, entrei também nesses questionamentos de, poxa, não estou realmente, de fato, fazendo o que eu gostaria, porque no fim do dia eu tenho uma faca no meu pescoço, né? E aí surgiu a Andressa, que é a sócia fundadora do escritório. Nós trabalhamos no Bradesco. Então, ela já havia me convidado, mas aí eu falei, não, estou fresca aqui no Safra ainda, deixa eu dar mais um tempo para ver se vai dar certo. Aí chegou no limite que eu falei, não, agora, de fato, eu quero mudar. E a marca BTG me atraía, porque era o perfil, eu acreditava que era a marca que atenderia o perfil dos meus clientes, né? Então, enfim, aí eu fui para lá pro escritório, para VG Capital, em 2021. Então já vai fazer agora 3 anos. No meio da pandemia. Um pouquinho depois, né? A pandemia 2020, né? Então, eu fiquei aquele 1 ano no Safra, e aí em 2021, no meio da pandemia, ali, né, fui pro BTG. E agora a hora da polêmica, a vida é melhor dentro dos bancos ou fora dos bancos? Fora, com certeza. Tem, claro, assim, tem os seus desafios, né? Ali no banco você tem o seu salário todo mês, né? O bônus, o 13º, enfim, todos os pontos positivos que tem um CLT. Mas, assim, em termos de qualidade de vida, da minha relação com os clientes, assim, até os meus clientes falam, hoje você tá mais leve. Porque, assim, realmente, eu vivia assim com a faca no pescoço. E então, é todo mês, né? Todo dia. Não é todo mês, é todo dia. Eu trabalhei em banco há muito tempo, mas acho que eu era um dos poucos funcionários que não tinha uma meta, assim, né? Que eu sempre tive um papel mais de estratégia, então nunca tive essa questão de fechar a boleta no final do dia. Exato. Então, assim, hoje os clientes falam isso. Então eu consigo levar a coisa de uma forma mais leve. Claro que todo dia, na posição que nós estamos como banker, todo dia a gente sai pra guerra, literalmente, né? Sim. Porque todo dia tiro de todos os lados. Poxa, eu tô aqui falando com você, tem alguém ligando pro meu cliente, né? Então, assim, por isso que você precisa construir, assim, se você quer ser assessor ou investir nessa carreira de private banker, é um relacionamento. Isso eu não entendia lá atrás. Eu falava, gente, mas o que é isso? Hoje eu entendo. Porque, assim, claro, eu tenho que entregar a rentabilidade para o meu cliente, mas, assim, a relação de confiança que nós temos, ela é tão valiosa que muitas vezes, assim, sabe, você vai conversar com o cliente e 70%, 80% da conversa não é sobre a carteira, sabe? Sim. Então, às vezes o papo da carteira se restringe a
ao começo ali, 5% só, acabou a carteira. Exatamente. E assim, e o perfil dos meus clientes também não são, assim, é um perfil que são empresários, né, construtores, médicos, assim, são pessoas que sabem que não vão ficar ricas, milionárias, assim, com um investimento. Então, a maioria dos meus clientes, o que eles estão buscando ali? É uma preservação do patrimônio. Sim. Né? Com uma correção, né, acima de inflação, e, assim, uma certa tranquilidade. Então, é isso que assim, que eles estão buscando. Né? Falando um pouquinho de carreira e certificação, tá faltando aqui 3 letrinhas aqui no seu cartão. Eu brigo todos os dias lá no escritório que eu falo, gente, poxa, já vai fazer 11 anos que eu tenho a certificação. Foi em 2013. Eu sou das antigas ainda, quando eram 4 módulos do CFP. 4 módulos. Mas, assim, eu fiz uma faculdade boa, assim, a PUC, né? Me deu bastante base, estatística. Aí depois eu fiz MBA em finanças na UGV. Então, eu sempre levei essas provas com muita tranquilidade. Sabe, assim, nunca, sempre consegui de primeira, e sempre foi tranquilo. Assim. E aquela pergunta clássica, assim, é necessário ter essa certificação no sentido assim, o que mudou na sua carreira para quem não tem ainda a certificação? A CFP, porque tem umas certificações que são obrigatórias, né? Eu quero trabalhar por exemplo, Ancor, né? Eu quero trabalhar no assessor e você precisa de Ancor. Eu, no meu caso, analista, se você não tiver o CNPq, você não é analista. Você é tudo menos analista. No caso do CFP, não. É talvez uma certificação ali um pouco, vamos dizer assim, você que optou por fazer, né? Assim. Mais ou menos, né? Porque na época... você tá dentro do banco, Sim, né? Eu tava dentro do banco, eu tava no Bradesco e no Private. E assim, uma das prerrogativas para subir pro Private? Isso. Porque eu fiquei na área de investimentos por 7 anos. Tá? Então, assim, foi um grande aprendizado. Durante esse período de 7 anos, eu fiz a CPA 20 e depois eu fiz a CEA. E a CEA, para mim, foi bem importante, assim, porque diferente da abordagem do CFP, a CEA é mais aprofundada, que é o especialista em investimentos. Então, assim, ela serviu de base, mas, assim, foi tranquilo, porque foi justamente a época que eu estava na GV fazendo o MBA. E aí, depois... Quando eu fui pro private, o que acontece? Eu não tinha a vivência de gerente, sabe? De operacionalizar conta, eu não tinha nada disso. Eu sabia só investimentos. Então, eu paguei um pedágio. Entendi. Falaram assim, você vai vir pro private? Ok, mas você vai ficar aqui 6 meses como assistente. Tá bom, vamos diminuir meu salário? Não, então tá bom, eu vou trabalhar então. Entendi. Faço. E aí, fiquei ali 6 meses como assistente, até mesmo para entender o operacional das coisas. E aí, nesse meio tempo, eu fiz o CFP. Porque eu queria me sentir, assim, enfim, para eu me sentir mais segura como banker, eu queria ter a certificação. Falei, não, eu só vou ser banker na hora que eu tiver a certificação. E aí, eu já estudei. Na época, o banco, ele pagava um curso, né, para nós. E aí, eu fiz o curso, a preparação para a prova. Só que, assim, para mim foi bem importante, por quê? Porque quando eu fiz a faculdade, eu não gostava de direito. Não suportava aula de direito. Meu negócio era contabilidade, estatística, matemática financeira. E aí eu sempre torci o nariz para direito. Quando eu cheguei no curso preparatório para o CFP, eu tive planejamento sucessório e eu amei. Porque, na verdade, assim, acho que foi a única matéria que eu estudei, planejamento sucessório e tributário. Porque o restante eu já sabia. Tributário não tem como gostar, né? Mas eu gosto de números, né? Então, assim, nossa, eu pegava aquilo, pra mim era incrível. É bom que você tem emprego nos próximos 10 anos aí pela frente, com essa reforma tributária. Sim, exatamente. E aí, no planejamento sucessório, assim, sabe, eu me apaixonei, assim, sabe? E o que acontece? Hoje, quando eu tenho uma conversa com um cliente e que eu coloco ali parte do que eu aprendi em planejamento sucessório, ele vê um diferencial. Porque, assim, quando eu começo a falar de sucessão, né, dos pontos que ele precisa ter atenção, isso faz muita diferença. Legal. Né? Então, sim, com certeza, o CFP para mim não foi uma coisa assim, só é uma prova que eu tenho que cumprir ali. Não, acho que vale a pena. Inclusive, assim, quando alguém me pergunta,
faço a CEA, não sei o quê. Eu falo assim, não, a CEA é legal, muito bom. Mas assim, se você tiver a possibilidade de fazer o CFP, já faça o CFP. Já Legal. estuda pro CFP, não perde tempo. Assim. Tá. Muito bom. Ana, vamos falar um pouquinho sobre 2023, antes de falar de 2024. Geralmente aqui a gente divide em 2 blocos, né? Então vamos primeiro nesse bloco aqui, a gente tem mais... Passa rápido. Sim. Mais 10 minutinhos pra gente falar de 23. E aí eu tenho uma provocação. Até inclusive saíram uns dados já de 24, de 23 do ano. E vamos pegar uma classe de ativos que acho que ela equilibra, sempre faz parte dos portfólios, que são os fundos multimercados, né? Sim. E aqui é o momento realmente de perder amizades, né? Mas assim, a classe ela foi horrível assim, em 2023, Sim. né? E eu digo isso numa média. Na média sempre vão ter fundos muito bons e fundos muito ruins, mas na média teve um desempenho, e aí até por conta de um peso, eu tô olhando um pouco do índice ali da Ambima, né? Tem um índice de hedge funds da Ambima, que o desempenho foi fraco. Assim, não necessariamente foi negativo, mas foi fraco do que poderia entregar. E é justamente isso, assim, passar essa provocação para você, como é que você trabalhou isso? Porque provavelmente todos os seus clientes em algum momento têm um peso maior ou menor nos fundos multimercados, né? Mas como é que você teve essa reação, né? E como é que foi o ano de 2023, mas tendo nesse olhar dos fundos multimercados, né, como advisor aí para essa visão de alocação. De fato, assim, os fundos multimercados, eles compõem ali a carteira de maior parte dos clientes. 20%, 30%, dependendo do perfil, até um pouco mais. E 2023 não foi um ano favorável, assim, que eu me lembre, sei lá, dos fundos que são mais conhecidos, dificilmente ali alguém bateu o CDI. Né? Então a gente está falando aí de fundos que, Ibiúna. E fundos bons, grandes, fundos excelentes, assim, que sobressaíram sempre, até mesmo lá em 2020, em momentos, né, de alta volatilidade. E os fundos, no ano passado, realmente não performaram bem. E aí, claro, tem assim, os clientes, eles começam, né, a ficar estressados. De fato, assim, alguns clientes eu não consegui segurar, porque eles estavam bastante incomodados. E aí o cliente simplesmente ele saca desse fundo. Então, alguns deles reduziram a exposição, mais que assim, qual que é o meu discurso, tá? Com o cliente, eu falo, olha, aqui isso faz parte da alocação da tua carteira. Claro que assim, no momento que a taxa de juros, a gente começou o ano com a taxa de juros em 13,75, terminou em 11,75, na média o CDI no ano passado foi do 13%. Né? Então, assim, é difícil concorrer com isso. Né? Então, assim, quem bateu... Difícil alguém que bateu o CDI. Bolsa perdeu, multimercados perdeu, até o dólar também, né? Foi abaixo, foi negativo. E aí o discurso que a gente tem, que eu tento usar com os clientes, é que isso faz parte da alocação da carteira. A gente não vai acertar em todos os momentos, assim como os gestores também não. Claro que assim, o investidor ele não aceita, ele fala, mas é um multimercado, ele acredita que o gestor ele tinha que ter mais velocidade em fazer as mudanças de posição. Só que assim, a gente sabe que dependendo do tamanho do fundo e do momento de mercado, não dá para fazer isso, né? E tem outro ponto também. A gente teve em novembro e dezembro que foram meses positivos. E esses fundos, como Ibiúna Capital, ou grandes fundos aí que eu tenho clientes alocados nesses fundos, conseguiram trazer um bom retorno. Um retorno muito bom desses 2 meses. Ajudou a diminuir aí a perda a perda para o CDI no ano. E isso daí eu vejo com um olhar positivo, porque é sinal que o gestor ele tinha uma convicção e ele acreditou nessa convicção. O que me preocuparia era, o fundo tá apanhando, tá levando uma surra. Na hora que o mercado tem uma melhora, o fundo fica ali, né? Próximo do CDI. Então, assim, então ele não acreditava na convicção dele, teve que reduzir a exposição. Então, assim, eu acredito na convicção de que o fundo vai conseguir, no longo prazo, trazer uma rentabilidade melhor que o CDI, só que às vezes o investidor ele não aceita isso, né? Assim, ele não tolera, porque o investidor, normalmente, o que ele é? Ele é super
agressivo na alta. Na alta eu sou agressivo. Né? É isso. Chega na queda. Exatamente. Aí pronto. Que não, eu só quero CDI. Não, só me coloque em fundo de pós-fixado. Exatamente. E aí, até tive um caso de um cliente que reduziu a exposição e aí eu peguei o resultado. Só que a gente reduziu em metade, tá? A exposição a multimercados em previdência. E aí, novembro e dezembro, o fundo foi super bem. Então, assim, aí você mostra, ó, tá vendo? Então, assim... Só que muitas vezes, assim, é difícil, porque ele quer mudar e não tem jeito. Eu falo, poxa, mas eu sou seu gerente, eu tô no mercado há mais de 20 anos, a gente já viu esse tipo de movimento acontecer, sabe? Confia. Mas só que assim, perdeu o sono? Desculpa, vamos mudar. Porque assim, não dá. Porque senão o cliente fica todo dia martelando essa história. Muda de fundo ou muda de gestor? De gestora? Não, normalmente é muda de estratégia, né? Porque com a taxa de juros nesse nível, a gente alguns clientes, eu acabei migrando mesmo para renda fixa, porque ele não queria saber de multimercado de jeito nenhum. E falando de crédito, olhando para 2023, né? Daqui a pouco a gente fala de 24, mas a gente teve talvez dois semestres bem definidos ali, né? Bem diferentes, né? O baque ali das lojas americanas, da Light, depois o spread abriu e depois foi fechando o spread ali no final do ano e os fundos performaram bem, né? Sim. Como é que foi a composição a participação de crédito, né? Será que o cliente já entendeu o que é um fundo de crédito ou não, né? A gente teve outros casos, né? Starbucks, sim. De crédito, que são um pouco menores, né? Em 2020 a gente já teve também essa abertura, né, dos fundos de crédito. É que assim, fundo de crédito, normalmente o cliente ele acha que é um renda fixa, pós-fixado, conservadora. Não é. Então, assim, infelizmente foi na prática que o investidor aprendeu isso no ano passado, principalmente por quê? Porque alguns fundos que estavam aí distribuídos para o varejo, né, fundos que as pessoas usavam aí como caixa, como reserva ali, uma reserva financeira, sim. E não esperavam nunca que a rentabilidade fosse negativa, né? Então, infelizmente, o investidor aprendeu na prática como que funciona um fundo de crédito, porque diferente dos Estados Unidos, que você tem ali um mercado muito mais, com muito mais negociações, né, de papéis corporativos, aqui no Brasil isso daí está ainda se desenvolvendo. Então, você não vê essa volatilidade tanto na cota do fundo, né? Agora, quando tem esses eventos de default, não tem jeito, né? Que aí o gestor tem que calcular aquilo, né? Tem que realizar aquela perda na cota. E aí, de fato, o primeiro semestre, primeiro mês, né? 11 de janeiro, fatídico, a gente já começou o ano com aquela história da Americanas. E aí depois, isso daí causou uma crise de desconfiança para todo o mercado de crédito, né? Então, os bancos também seguraram um pouco a concessão de crédito e com o receio de que isso fosse espalhar para o restante do mercado, né? Mas aos poucos foi se dissipando, também surgiram outros casos, né? Mas acho que o caso Americanas foi emblemático, né? E com isso, abriu a curva de juros, um absurdo, mas surgiram oportunidades aí e o segundo semestre foi bem diferente, né? Então, quem apostou ali, quem manteve posição, conseguiu, né, ter uma recuperação. Tem alguns fundos que ainda não estão batendo CDI mesmo em 12 meses, né? Mas assim, abriu ali uma janela de oportunidades para quem alocou em crédito privado dali em diante, né? E aí eu falo de fundos que foram bem também, até aproveitaram um pouco desse fechamento de curva de juros agora, os fundos de infraestrutura. Sim, né? Então, os fundos de infraestrutura aproveitaram muito bem essa abertura de curva do crédito, né? E depois o fechamento da curva de juros. Perfeito. Muito bom, Ana. Vamos fazer um break aqui rapidinho e a gente volta para falar de 24. Legal. Porque o ano tá só começando. Tá bom, pessoal? Rapidinho, a gente faz um rápido intervalo aqui e a gente volta com a Ana Paula Pinho de Carvalho, CFP, faltaram 3 letrinhas aqui, sócia da AVG Capital, e daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Tchau. Fala, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso HoraCast, nosso encontro semanal aqui na BBC News. Hoje a gente está aqui com a Ana
de Carvalho, sócia da AVG Capital. Ana, a gente ficou devendo falar um pouquinho sobre 2024 nesse segundo bloco. E aí a pergunta que eu falo é o seguinte, muita gente falando assim das projeções de alocação, né? E aí eu falo, acho que eu tenho duas opiniões que eu tenho escutado aí nos relatórios de alocação, enfim, em relação ao que a gente está falando sobre os multimercados. Primeiro, a curva de juros caindo, né, os juros caindo, talvez a projeção nesse momento seja de 9%, né, fechamento de 2024, olhando para o Boletim Focus. Talvez isso leve os investidores a procurar os multimercados. Mas, ao mesmo tempo, como a gente falou no primeiro bloco, os multimercados não foram bem em média, né? Sim. Então, como é que fica? Será que o investidor vai voltar para os multimercados? Vai olhar para esse histórico e falar assim, não, eu prefiro ir para a bolsa, prefiro ir para pós-fixado, mais conservador, enfim. Como é que você vê a alocação? Vamos começar pelos multimercados, depois a gente fala um pouquinho mais de risco aqui na alocação, né? Nessa evolução, enfim. Como é que você está vendo talvez já nesse começo de ano um pouquinho essa demanda, né, dessa alocação como um todo? De fato, se o investidor ele olhar o histórico passado, principalmente quando a gente fala de 12 meses, ele não vai ser muito vai desencorajar, sim, né, sim, fazer alguma alocação em multimercados. Mas a gente tem hoje, então, esse cenário de queda de taxa de juros. Então, apesar assim, do fechamento de curva que nós tivemos em novembro e dezembro, você tem ali ainda oportunidades que podem ser capturadas pelos fundos multimercados. Uhum. Tá? Então, porque quando a gente está falando de um fundo multimercado, você tem ali diversas estratégias. Então, o gestor ele pode operar ali a parte de renda fixa, né, ou bolsa, câmbio. Então, são vários mercados que ele está ali operando e, com certeza, eles estão ali com uma visão. Eu acredito que assim, o mercado como um todo, eu sinto isso, que o mercado este ano está mais otimista do que o último ano, né, do que o ano passado. Primeiro porque a gente tem aí a perspectiva de queda de taxa de juros, tanto aqui no Brasil como lá fora nos Estados Unidos. Então, assim, o que a gente viveu aí nos últimos anos, desde a pandemia, foi uma coisa assim, uma anomalia, assim, né? Assim, quando que os Estados Unidos teve ali a inflação, né, que teve, a taxa de juros chegando ao nível que chegou, tá? Então, desde que teve aí a última... Teve a fechamento da curva de juros lá dos Estados Unidos, a gente teve uma melhora aqui. Sim. Tá? Então, assim, hoje tem uma espera, a taxa vai cair em março ou em maio, né? Tem essa expectativa de queda lá de taxa de juros lá fora, que isso daí acontecendo vai favorecer aqui também no Brasil, né? E nosso mercado também aqui deve ser muito favorecido pela queda de taxa de juros. O problema que a gente tem é a questão fiscal, né? E isso daí é o que traz ainda incertezas, se de fato o governo ele vai conseguir reduzir os gastos, porque a arrecadação, a gente não acredita que vai conseguir aumentar tanto a arrecadação, né? Dado que a gente tem visto aí uma certa desaceleração na economia, o Brasil esse ano não deve crescer como cresceu, né, no último ano, então a gente espera um crescimento de 1,5%, mas assim, um crescimento mais consistente daqui para frente. E isso tudo, claro, se a gente conseguir manter essa trajetória de inflação e a taxa de juros cair, talvez aí no fim do ano a gente tenha uma taxa de juros de 9%. Então, dentro desse cenário, eu acredito sim que faz parte da carteira, da alocação do cliente, ter um pedaço ali em multimercados. Porque os multimercados, se a gente for só olhar o histórico, pelo contrário, agora seria o momento, né? Sim. Porque se você olhar seu fundo, poxa, nos últimos 12 meses está ali com 120, 130 do CDI, possibilidade de bater esse ano também esse nível de rentabilidade, talvez seria menor do que o último ano. Né? Então, assim, com a expectativa de melhora de cenário, principalmente para juros, a gente tem aí, assim, uma janela de oportunidades para multimercados. Falando em renda fixa, acho que teve muita gente que soube explorar bem os pré-fixados, né? E até se a gente olha os relatórios de bancos, corretoras, apostando muito ainda no pré-fixado. Você acha que tem espaço ainda para pré-fixado continuar performando bem? Olha, ou seja, não está no preço ainda todo o fechamento da curva?
Quando eu olho hoje as taxas pré-fixadas, eu não vejo tanto prêmio na curva diante de um cenário de incertezas com relação ao cenário fiscal. Tá? Então, assim, eu prefiro olhar para papéis atrelados a juros reais, que são as NTNBs, as debêntures que pagam IPCA mais juros, a olhar um pré-fixado, dado a taxa que hoje eles estão pagando. Né? Então, se você tem uma incerteza se o governo vai conseguir ou não reduzir as despesas, que isso daí dificilmente vai acontecer, né? Porque cortar ali gastos em educação e saúde, isso daí é difícil ele conseguir fazer isso. Então, assim, não vai acontecer. A arrecadação não vai subir absurdos. Então, dado esse cenário fiscal de incertezas, eu iria mais para juros reais, tá? Em vez de um pré-fixado, que hoje papéis aí estão pagando em torno de 10 e 20, mais ou menos 10% para 2, 3 anos, não vejo tanto espaço. Eu prefiro, ainda assim, eu acho que teve um fechamento forte da curva de juros nos papéis pré-fixados. E esse fechamento não aconteceu de forma tão forte nos juros reais. Então, você tem mais prêmio ali nos papéis atrelados à inflação. Tá. E falando de bolsa especificamente, não de um ativo específico, mas sim, como é que você vê a alocação nesse ano de 24? Acho que tendo em vista tanto esse cenário de juros, né, que deve continuar fechando, mas principalmente a gente olha o histórico, 2023 foi um ano bom para a bolsa, né? Foi um ano positivo. Como é que você também já está vendo, talvez, a demanda dos investidores? Falando assim, mas e aí, Ana? Tá na hora de aumentar a posição em bolsa? Agora? Tá confortável? Ou já tá tarde? Enfim, como é que você tem sentido essa demanda para investimentos mais arriscados, né? Com maior risco? Realmente, assim, o investidor, ele se sente mais encorajado quando ele vê a bolsa chegando no nível, né? Batendo 134 mil pontos, ele fala, poxa, perdi a oportunidade. Né? Então, assim, olhar para a bolsa hoje, o que a gente viu, essa alta recente que teve, foi mais nas ações ali, nas blue chips. Né? Então, empresas que você tem ali, que o investidor tem uma possibilidade de saída mais rápida. Então, quando você olha grandes empresas, Petrobras, a Vale, muito claro, por conta do minério de ferro, grandes bancos. Então, essas empresas foram aqui subiram aí mais forte nessa alta recente que teve. Quando a gente olha este ano, eu olharia para empresas menores, né? Empresas que são ligadas a consumo também doméstico, mas assim com lupa, né? Não estou falando aqui de você se aventurar nessas varejistas que a gente sabe que assim grande parte delas estão com problemas, né? De se manterem vivas, né? Sim, sim. Então, olhar daqui para frente, bolsa, porque se você olha lá o índice os múltiplos de bolsa, né? A gente ainda está com múltiplos interessantes, tá? Então, você tem cenários de queda de taxa de juros, isso tudo vai estar condicionado a isso, né? Sim, infelizmente, sim. É isso. Sim. Tudo vai estar condicionado a essa queda de taxa de juros. E se mantiver uma inflação controlada, mais espaço para juros, mais espaço para quedas de juros, vai favorecer mais ainda o mercado de renda variável. Tá? Mas assim, eu olharia para o mercado doméstico, porque essas empresas aí, que são as menores, né, as small caps, elas ainda não tiveram uma alta relevante, não capturaram ainda, né, essa alta recente, mas com lupa, sempre ali olhando ali boas empresas. Boa. E aí falando justamente do inverso, do mercado externo, como é que você tem sugerido, tem visto a alocação do investidor brasileiro no mercado internacional? E não só em ações, a gente está muito acostumado em ações, quero comprar Apple, quero comprar Microsoft, mas o brasileiro começou a conhecer renda fixa internacional, em dólar, enfim. Como é que você tem visto essa dolarização dos portfólios, né, ou internacionalização da carteira do investidor? De fato, quem investiu no segundo semestre, principalmente ali antes de outubro, sim. Né, em fundos de renda fixa lá fora, tá com um bom ganho, né, nos últimos meses. Sim. Tá? Então, porque a gente teve um fechamento forte da curva de juros lá dos treasuries, né? Então, isso daí impactou
os fundos, os papéis de renda fixa lá de fora. Então, assim, eu tenho clientes que sim, têm posições lá fora, eles têm muito, assim, ações em menor grau, assim. A maior parte da carteira deles está mais focada em renda fixa, em bonds ou em fundos que são de renda fixa, e aí você tem ali os high yields também, né? Assim, eu gosto da alocação em fundos, porque o gestor lá fora, ele está acompanhando o mercado, assim, ele é muito mais profissional do que eu ficar fazendo ali a gestão de bonds, né? De títulos corporativos. Sim. Mas assim, o que normalmente o investidor brasileiro ele faz, ele vai investir lá fora, mas ele sempre vai para um bonde brasileiro. Ele conhece, né? a empresa porque ele conhece, né? Então ele fala, bonde da Apple não, mas bonde da Petrobras eu me sinto mais seguro. E da Vale, né? Da Petrobras, da Vale, do Itaú, né? Então, assim, normalmente é o que tem. Que a gente pega as carteiras dos clientes, normalmente é isso que a gente vê. Mas, de fato, assim, tem ainda oportunidades lá fora. E claro que, assim, não se descarta a volatilidade que tem, né? Porque, poxa, toda hora alguém falando do endividamento dos Estados Unidos. Isso daí também, desde 2008, 2007, quando começou ali a crise do subprime, o que o Tesouro Americano está fazendo? Imprimindo dinheiro, né? Então, assim, é uma dívida absurda. Mas, enfim, não acredito que os Estados Unidos vai dar algum problema, porque se der problema, acabou para todo mundo, né? Eu acho que um dos grandes erros de 2023 foi justamente isso, apostar que os Estados Unidos poderiam dar um grande problema e nunca, pelo menos não veio, né? Poxa, eu tô ouvindo essa história de recessão nos Estados Unidos há uns 5 anos. Que vai entrar em recessão, vai entrar em recessão. Então, assim, acho que se ocorrer este ano, que é o tal do soft landing, né, que ok, a economia vai desacelerar, mas não vai ser uma desaceleração muito brusca. Sim. Eu acredito que dificilmente a economia dos Estados Unidos vai acontecer isso, né? Uma desaceleração muito forte. Então, e dentro desse cenário, com uma inflação sob controle e um crescimento ali, claro, a gente está falando de um crescimento menor, né? Mas um crescimento ali ainda, um crescimento ok, próximo ali de uns 2%. E aí tem a China, né? A China que impacta bastante a gente, né? Então, o investidor, ele está se ajustando a uma nova China, né? Então, antigamente, a China crescia fácil 9%. 9, 8%. E agora a China vai crescer daqui para frente talvez 5%. Né? Você tem ali uma readequação do setor imobiliário deles também, que é o que está impactando bastante e que impacta bastante também aqui no países como o nosso, né? Boa. Como é que você vê, só para a gente terminar assim, como é que você vê a retomada das ofertas, né? A gente teve oferta de renda fixa bastante nos últimos 2 anos, mas a gente não tem um IPO, né, desde 2021 que a gente não tem uma oferta nova, né? A gente teve ofertas secundárias, né, follow-ons. Mas como é que você vê não só as empresas querendo captar, mas também a demanda? Será que tem demanda? Assim, os investidores estão propensos a tomar esse risco, né? Terceira provocação também é que a gente teve uma série de IPOs na última safra em 2021 ali que a maior parte virou água. Assim, teve queda de 50%, 70%, 80% desde então, né? Então, como é que você vê a retomada, a possibilidade? Porque está todo mundo animado, uns falam de 10 ofertas, outros falam de 20, 30, mas parece que pelo menos é um ambiente um pouco mais propício, né, para novas ofertas. Sim, ambiente mais propício, mas eu acredito que antes disso a gente vai ter que ter retornos mais consistentes no próprio mercado de ações, né, para encorajar o investidor a aderir a novas ofertas. Então, de fato, o que a gente viu, pararam as ofertas, né, por conta desse cenário mais turbulento e de alta de taxa de juros. À medida que a taxa de juros vai cair, as empresas, né, elas vão também buscar ali aumentar, né, buscar novos sócios. O que a gente está vendo, o que a gente viu agora recente, foi o quê? Foi, na verdade, algumas empresas recomprando suas ações, né, porque o preço está tão baixo. E isso é um ponto positivo, porque ela acredita tanto na empresa dela que ela está recomprando as ações. Então, esse foi o movimento que a gente viu. Então, eu acredito que, assim, esse ano, não acredito que isso ainda seja forte.
Eu acho que o mercado ele vai avaliar como vai ser este ano, como vai ser o comportamento, né? E aí eu acredito que o ano que vem pode ser um ano mais forte de ofertas e que o investidor ele se sinta mais confortável em aderir a essas novas ofertas, dado que você mesmo falou, essas últimas que nós tivemos, que a maior parte delas o investidor perdeu dinheiro. Juntou ali duas coisas, o cenário e a própria qualidade da empresa, enfim, Sim. o que superestimaram a empresa. Então, a partir de agora, eu espero que o investidor ele olhe com uma lupa mais, né? Assim, mas ele seja mais criterioso ali na análise, né? Perfeito. Não entre numa onda. Porque a gente vê que, assim, esse tipo de oferta, elas vão muito bem quando tem uma onda, né? O mercado todo... o mercado tá indo, tá bem, tá positivo, tá todo mundo comprando ações, e aí você compra ali porque, você vai ficar de fora. Mas agora acho que não é o momento. Talvez seja mais seletivo. Mais né? seletivo, exatamente. Ana, para terminar, eu sempre faço um ping-pong, mas daqui a pouquinho vai se preparando para o ping-pong. Antes de começar o ping-pong, queria que você falasse 2 pontos. Primeiro, um ponto positivo de 2023, olhar para o passado. Então, assim, o que te surpreendeu positivamente? Começando com essa pergunta. 2023, o que realmente foi surpresa para você no mercado, na economia, na política, na sua alocação, na sua vida, enfim, o que foi uma surpresa boa em 2023, positiva? Acho que assim, olhando para o mercado, 2023, assim, a gente conseguiu trazer a inflação para um número, né, mais dentro ali de um controle, né, 4, deve ser 4,5%, deve ficar, e o nível de emprego, né, então a gente teve uma melhora dos dados de emprego e com mais carteiras assinadas, então a gente hoje tem um nível de desemprego de 8%, tá, então mostra que teve ali um crescimento, eu acredito que mais consistente. Né? Isso é o 2023 positivo. E agora, para te contar um pouco, o que te decepcionou em 2023, olhando para trás? O que me decepcionou? Pode ser tudo. Caso Americanas. Caso Americanas. Sim, isso me decepcionou. Ou os 3 bastante. Sócios, né? Para não ser polêmica. Para ser um pouco polêmica. Né? Isso me decepcionou bastante, assim, porque eu achei impensável acontecer um negócio desse. Tudo bem. E a gente que estudou aquele livro lá, O Sonho Grande, né? Tem que mudar a nossa biblioteca agora, né? Exato. A primeira coisa que eu olho na minha estante lá, eu falo assim, nossa, caramba, tem esse livro aqui? Eu sempre citava esse livro, né? Nada como entender bem de contabilidade. Pelo menos o Real acho que entendia bem de contabilidade. Pois E agora falando de 24, lógico que aqui são projeções, são expectativas, mas primeiro, o que você acha que pode surpreender positivamente em todos os sentidos, né? Não é só economia, política, pessoal, Brasil, exterior, mas o que você acha que pode ser uma surpresa boa em 24? Como um todo, lógico, sempre relacionado um pouco a a gente tem hoje uma expectativa de crescimento de 1,5% para esse ano, né? Eu acredito, assim, sou otimista. Eu acho que grande parte do mercado também tá otimista. Eu acredito que a gente pode surpreender aí até o final do ano. Em crescimento, com essa expectativa de queda de taxa de juros, se a inflação continuar sob controle, se o governo não descontrolar os gastos, né? Outros, assim, no ano passado, o nosso crescimento ele foi bastante favorecido pelo agro, mas ele tem se mostrado, acho, no segundo semestre, e eu acredito que este ano também, que ele não vai ficar tão focado em agro, mas outros setores também voltam a crescer, então você tem ali um crescimento pulverizado de vários setores, que isso daí é importante, né? Você não está dependendo só ali de um setor. Então, eu acredito que, assim, a gente pode ter uma surpresa positiva aí de crescimento esse ano. Porque o brasileiro, ele tem, né? Ele consegue se reerguer, né? Ele vai atrás. Então, assim, acho que a gente vai dar certo. Isso aí vai virar capa de manchete aí. Ana Paula fala que o Brasil vai crescer. Não tô falando nada absurdo, mas eu acredito que melhor que 1,5%. Né? Se bem que em 2023 foi bem isso, né? A gente foi revisando para cima todos os indicadores, todos os trimestres ali. E como você falou, o número não saiu ainda, mas devemos fechar com certeza bem melhor do que se esperava há um ano atrás, né? No começo de 23. E aí, 2024, qual que você acha que pode ser uma decepção
em vários sentidos, né? Ou um alerta, ou você acha, fica de olho, ou podemos ter notícias negativas, né? Isso também vale tudo. Brasil, Estados Unidos, mundo, enfim, seu time de futebol, vale tudo. Não, meu time de futebol vai super bem, obrigada, Palmeiras, né? Chegou o ano que o Palmeiras vai cair. Corintiana? Eu sou sempre. Aí. Sim. Acabamos de fechar o maior contrato da história do país aí, né? A Adri tá nos bastidores aqui, ela concordou. O que eu acho que pode decepcionar são os gastos do governo. Né? Isso daí eu acredito que possa decepcionar. Talvez o mercado esteja esperando ali déficit menor do que... Eu acho difícil isso, né? Então, eu acredito que os gastos... Porque, primeiro que o governo atual ele tem essa característica, né, de ser mais expansionista, sim. Então de abrir mais as torneiras. Então eu acredito que isso pode ser assim a decepção. E eu acho que é isso que a gente tem que manter no radar. Porque assim, essa questão dos gastos, ela não impacta no mercado diretamente, mas ela vai impactando aos poucos. E a gente às vezes não vai percebendo, mas vai deteriorando ali ao longo do tempo, né? Mas no lado fiscal, você acha então que um cenário de 0 a 0 ninguém está comprando esse cenário? Não, eu acredito que não. Todo mundo tá... Eu acredito 0,5%, pelo menos. Acho que se o governo vier falar, não, 0,5%, ok. Acho que talvez o mercado tá bem com, assim, um ponto de interrogação. Não acreditando nesse 0. Boa. Ana, muito obrigado, muito gentil. Vamos terminar. Quem agradece a oportunidade. Vamos terminar com ping-pong. Ping-pong, você sabe como é que funciona, né? Ping-pong. Vamos lá. A resposta só tem sim ou não, sem justificativa. Na loja você pode justificar também. Sim ou não? Tá. Só pode sim ou não. Então, sim ou não, tipo assim, Palmeiras e Corinthians, você pode... Já vamos para fazer um teste, né? Ver se você pegou. Palmeiras. Então, a primeira resposta já tá, né? Precisa ser revista. Mas vamos então começar o ping-pong valendo. Coisa mais simples, né? Ibovespa ou S&P 500? Ibovespa. Pré ou pós-fixado? O pós. Ainda o pós. Pós-fixado. Real, BRL ou dólar? E eu não tô falando nada, tô falando só 2 palavras só. Sim, real, né? Real. Eu acho que se lembrar de mais algum ponto, né? Em relação a... Só para terminar, então, última provocação. Renda fixa ou renda variável? Aí depende do percentual da carteira, né? Acho que os dois faz parte do portfólio. Boa. Se fosse no meu caso, já ia responder 300% renda variável. É a minha alocação. Né? É isso aí. Pô, Ana, deixa seu recado final. De novo, se você quiser deixar os seus contatos pessoais ou da AVG para o pessoal te seguir, acompanhar, enfim. Muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade. E eu vou deixar o arroba do nosso Instagram, do escritório, que é avg.capital. No Instagram. Isso. E o site... AVG Capital. AVG Capital, tudo junto. Né? Pô, muito, muito bom. Ana, deixa seus recados finais, tá? Muito obrigado. Manda um abraço para todo o time. Vamos marcar mais vezes, né? E eu anotei tudo aqui. O pessoal da Adri, da assessoria de imprensa, está aqui. PIB 10%. Não né? falei isso. Tá tudo falei anotado. Melhor que 1,5%. Acho que meu recado final é assim, diversificação sempre. Dificilmente, não espere que o seu gerente vai acertar ali aquela... Não existe, né, como acertar um ponto. Enfim, então você faz ali uma diversificação da melhor forma possível, aí buscando um retorno ao longo prazo. Deixa eu fazer uma última pergunta que eu esqueci de fazer no ping-pong. E até com bastidores aqui, né, como anexo, vamos dizer assim, né? Mas como é que você tem incluído, até um tema super rápido, assim, que eu sei que é um tema ainda relativamente polêmico, mas acho que precisa ser trabalhado. A questão de ativos alternativos e principalmente as criptomoedas, né? Já que 23 foi um ano bom, né? Sim. Mas como é que você tem feito? Até aqui no Brasil a gente tem ETFs, a gente tem alocações, mas como é que você tem incluído, se você tem alguma expectativa para essa classe aí de ativos?
Bitcoin realmente, assim, nenhum dos meus clientes tem. Uhum. Assim, eles fazem como se fosse Ainda são avessos. ainda são bastante avessos. Então, assim, de vez em quando tem algumas oportunidades do Uhum. banco com algumas operações, mas, assim, alocações táticas, e aí a gente vai por esse caminho. Mas Uhum. Bitcoin, de fato, assim, não faz parte do portfólio deles. Boa, muito bom. Muito obrigado, Ana. Muito gentil. Obrigado a todo o time que está aqui. A gente marca novos encontros e a gente se vê aqui na semana que vem. Fico à disposição. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui no nosso SaraCast dessa semana aqui com a Ana de Carvalho, sócia da AVG Capital. Procure lá o pessoal também no Instagram e a gente se vê aqui no nosso SaraCast na semana que vem. Até mais. Tchau.